Gravando. Fala galera, beleza? Vídeo novo pra vocês. Hoje sobre intercâmbio, na verdade vai ser uma série de vídeos sobre intercâmbio. Eu tô com uma convidada aqui que ela vai ser a entrevistadora desse quadro de vídeos sobre intercâmbio, né, Dara? Se apresente, por favor. Responsabilidade, hein? Tá vendo? Caramba. Bom, gente, meu nome é Dara, eu trabalho pra IAE Auckland. Comecei há pouquinho tempo, eu e o Pacato nos conhecemos desde o ano passado. Então, eu tenho acompanhado a trajetória dele, ele tem acompanhado a minha. E hoje a gente decidiu se juntar para apresentar um pouquinho para vocês a respeito de... Visitar as escolas de Auckland, na verdade. Não só de Auckland, né? Ilha Sul, futuramente, quem sabe. Nós vamos começar apresentando as escolas de Auckland. Algumas pelas nossas próprias experiências, pelas experiências de alguns amigos, por terem programas legais, divertidos, escolas que te ajudam a encontrar emprego, enfim. E a nossa escolha de hoje foi Aspire 2, que foi a minha primeira escola, quando eu estive aqui pela primeira vez em 2014. Mas tem que falar o antigo nome, né? Como que era? O antigo nome era NTech e era uma escola não pequena, mas na época, enfim, eles tinham um prédio só. Hoje nós vamos passar por 3 prédios, a escola tem crescido muito. Eles têm campos novos, tem 2 campos aqui em Auckland e um em Christchurch, o que é bem legal. A gente vai apresentar isso pra vocês e eu vou apresentar isso pro Pacato também. Tá vendo? Vamos ver como que a Dara vai se sair então como entrevistadora. Pega de surpresa ainda, ela nem sabia de nada. Não sabia. Eu só fiquei segurando a câmera. Mas vamos lá, galera. Vamos assistir. See you! See ya! Vamos lá. Então estamos aqui com a Joyce. Ela é representante do mercado brasileiro aqui na Aspire 2. Nós estamos em Auckland, no campus da Hobson Street. E poucas pessoas já ouviram falar da Aspire 2 porque ela é nova. Ela é a junção de 2 escolas, 2 instituições. Que era a NTech e a Queen's Academy. E o que aconteceu com a NTech? Então, O que aconteceu com a Queen? A gente se juntou e ficou melhor. Então, a gente para oferecer mais opções de estudo para os alunos. Então, de programas, a gente tem agora 2 campos de inglês aqui em Auckland, a gente tem um campus em Christchurch. A gente oferece programas de diplomas também, então são os diplomas em Business, em IT, Electronics and Telecommunication, Hospitality, Cookery. Então, a gama de cursos ficou muito maior agora. A gente tem mais a oferecer para os alunos e juntando 2 potências, 2 boas escolas, só tem que se transformar em coisas melhores. Então é nova, mas não é nova ao mesmo Exatamente. tempo. É uma nova marca, mas a gente continua com a mesma tradição de mais de 15 anos no mercado de educação internacional. Então a gente sabe, a gente tem um know-how Então, vamos focar um pouquinho nos cursos de inglês. Então, no primeiro dia, na verdade não é o primeiro dia de aula, o estudante vai ter uma orientação a respeito de como vai ser a vida de estudo, como que vai ser o timetable, assim, os horários de estudos, e também como é viver na Nova Zelândia, os horários, e fazer um placement test, que é para saber qual é o nível de inglês que ele vai estar estudando a partir do seguinte dia. Então, pra gente colocar ele no nível exato para poder desenvolver melhor as... Isso tudo no primeiro dia. Eu sei que eles têm um tour pela escola para conhecer todos os serviços que a escola oferece. Tem uma cafeteria aqui, muito legal, por sinal. Eles ganham um voucherzinho de café, primeiro café grátis para provar. Tem a biblioteca, que está aberta das 9 às 4. Das 10 às 4? Das 10 às 4. E o Study Center é que eles podem utilizar ferramentas de aprendizado online também. Então essa é uma vantagem. São vários computadores, eles podem sentar e... A gente está falando basicamente dos benefícios aqui do campus da Hobson Street. O nosso campus da Queen Street ele é um pouquinho mais enxuto, é basicamente 20 horas aula durante a semana. A gente tem alguns computadores, o Wi-Fi, mas não tem esses serviços adicionais que a gente oferece aqui no campus da Hobson Street. São as oportunidades de emprego que disponível para os alunos. Então eles conversam com o Aspire to Work a respeito dessas oportunidades. Então, vindo para Nova Zelândia, para Aspire 2, não se preocupe com o trabalho. E tem, sempre
he teaches pre-intermediate class That's now. right. He was my teacher in 2014 as Yeah, well. amazing. And we are here together after 3 years. That's right. Wow. Do you want me to say something about Dara? She was a good learner. She learned very quickly. She started in the starter class, came to elementary, pre-intermediate, again on and on and on. So you progressed very well. So she's a good advert for a student that wants to learn English. Thank you, James. I'm shy now. Okay, can you tell us a little bit about how can you push the students up when they first arrive? Like when they have no English or when they know just a little bit? I think the important thing for any student is to feel comfortable, because if somebody is anxious, they're not going to contribute. Even if they have the knowledge, they'll perhaps be a little bit shy or a little bit nervous about talking. So for a student, I think first of all make them feel comfortable, use their name, get them introduced to everybody in the class. And how do you make them feel? Well, I think if you use somebody's name for starters, you're taking a personal interest in them, and they can sense that. You know, being observant of what they can and can't do, just make them feel comfortable in the class and involve them to the best of their ability. And then, you know, for those who are just starting, you know, get to know what they already have by means of vocabulary and knowledge, and just focus on what they can do rather than what they can't do at that beginning. And if somebody feels that they are achieving something, that motivates them to keep working hard, even when learning a language is difficult. And how do you think that the students can make themselves ready for the next level? To move for a higher level? Yeah, I think often I would encourage students to have a realistic approach. Don't run before you can walk. You really need the basics, the real basic grammar, the basic, you know, typical vocabulary that you would need. Make sure that you get a solid foundation before you want to move to the next level. And I think being happy with what you have achieved, but at the same time realizing what you will need to progress further. Okay, and can you tell us a little bit about the team? Because I know you have been teaching for 7 years? Yeah, 7 years at NTech. Whoa, that's It's a long time. It's changed a lot, it's grown. You know, when I first started at NTech, it was a very small English department. There were just, I think, 4 teachers. Whoa. Whereas now, you know, we have a huge department, many classes, and yeah, it goes from strength to strength. Each year, more students come. Each year, it changes. But what I do like about the team is it's people from all around the world, different accents, different backgrounds, different experience, and I think the students enjoy that. I think for some they like British English, so they're happy when they have me as their teacher. Some prefer American English, we have American teachers, Kiwi English, obviously local teachers. But it's a really nice working environment, and the head, the boss, Sunil, he's always been here since I started, and he organises everybody very well. So yeah, it's a really nice place to work. Thank you, James. Thank you. Thank you so much. Okay, so we are here with Sunil. Hi there. He's the English director from Aspire 2, and we have got some questions for him. Sure, please go ahead. So, what is the school vision, Sunil? I think in a nutshell, the vision of the school is to provide students with as positive student journey as possible. So when we think about it, we think about the student making a decision back in their home country to come to New Zealand. What school do they want to study at? What do we offer? How can we help them? And then to make sure that from that very first moment, the journey is smooth. They get to New Zealand, they get a really good orientation, and then the
quality of the service we provide them throughout the course of their studies meets their expectations. I think that's the most important thing with students coming from overseas, and it's a key part of our vision, is that we want to help them achieve their outcomes. We want to make sure that they get the best possible service from us, and we want to make sure that the experience they have lives up to what they expected. Because we know that is really important for people coming from overseas. It's a big investment for them, and it's really important that what we offer meets those expectations. Yes, and how many levels are available? Okay, we offer the full range of levels. So we have a starter class, so if a student comes with a very low level, that sits at the CEF A1. That was my case. Dara started there. And right up to advanced, which sits at CEF C1. Okay, so we have a range of classes across the levels. And if they come only to study IELTS, is it possible? It is, absolutely, it is possible. My recommendation with, as you know, the IELTS exam is challenging, okay? And so we always prefer that students have a solid basis of English before they move on to IELTS. My recommendation to a student would be that you are at around intermediate level, CEF B1, before you move on to IELTS. The other good thing though we have at Aspire 2 is we have an introduction to IELTS class, so students can get a taste. We have 2 IELTS streams, so we can build the student through, say, IELTS 5.5 and then into the second stream, so they might want to go for 6.57. So we're really an effective way to help the students in terms of building their ability and making sure that they're studying at a level that is good for them. Então é isso. Muito obrigada, Joyce, pela sua atenção. Nós adoramos a visita, tenho certeza. E é isso. Tem mais alguma coisa que a gente pode lembrar para os estudantes? Sim, a gente está com uma promoção, na verdade, no curso de inglês aqui no campus da Hobson Street, que é estudando 16 semanas, a partir de 16 semanas, vão ganhar um curso de barista grátis, então ajuda aí na procura de emprego, no primeiro emprego. É uma skill a mais aí para ter. Então, até dia 31 de julho, são 16 semanas, ganha o barista grátis. E a partir de 24 semanas, tem semanas de estudo grátis também. E obrigada pela visita, um prazer receber vocês aqui. Muito. Qualquer dúvida, ela pode solucionar as dúvidas aí, a Dara. E ela te ajuda aqui, com certeza. Obrigada, Joyce. Aí, essa foi a nossa participação, a nossa visita, na verdade, na Aspire 2. Você gostou, Dara? Amei, adorei, fomos muito bem recebidos. Verdade. E vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos que a gente mais gostou na escola e as coisas que a gente acho que pode melhorar. Mas assim, de uma forma geral, é uma ótima escola. Pode começar, Dara. O que você gostou mais, assim? Bom, acho que o que eu mais gostei, na verdade, é o que eles oferecem para os estudantes. No campus da Hobson Street, eles oferecem as aulas de manhã e tarde, que é um curso intensivo de General English. E no campus da Queen e em Christchurch, eles têm um curso de 20 horas que são no período da manhã. Então eles são bem flexíveis. Se você vem querendo super estudar Hobson Street, se você vem querendo dividir estudo e trabalho, você tem a opção. Eu achei ótimo. Uma coisa que eu reparei ali também, que tem um bom mix de nacionalidades. Porque todas as escolas têm muitos indianos. Ali tem os indianos, mas também tem russo, né? Tem chinês, coreano. Sim. Eu vi que tem bastante latino, deve ser chileno, mexicano, não sei. Mas assim, tem um mix bom também pra escola, que é uma escola grande, 230 alunos, né? Então dá pra... 230 alunos. Bastante gente em vista de outras escolas. Cresceu muito, tem crescido muito. E é isso, mais alguma coisa? O que mais? Bom, gente, infelizmente a Aspire não tem curso noturno. Muita gente pergunta a respeito do curso noturno. Quem sabe pro próximo ano, próximo semestre, mas por enquanto não. Pois é, então é isso, galera. Adorei, Tá feliz, obrigada, gostou? Pacato. Esse só foi o primeiro vídeo, então tem mais bastante vídeo de escolas aí visitando Nova Zelândia inteira. Vocês vão me ver muito ainda, A infelizmente. Dara tá aprovada. Deixa aquele like no vídeo, gente. Se inscreva no canal pra quem não é inscrito e é isso. Obrigada, Pacato. Obrigada, gente. Adorei. Valeu, tchau, tchau.